quem fica quem sai pro West Ham pra temporada 2026-27. Mas antes, eu sou o Fat e você está assistindo o canal do Fat. Então, bora lá! Antes de realmente começar a ranquear, eu queria dizer pra vocês que esse vídeo vai ser um pouco diferente do mesmo tipo de vídeo que eu fiz do Atlético de Madrid, que no do Atlético de Madrid eu pensei, o Atlético de Madrid consegue manter os jogadores e vai vender os ruins e vai ficar com os bons. Mas com o West Ham é exatamente o oposto, porque, como vocês sabem, o West Ham foi rebaixado e graças a isso a gente vai perder um monte de jogadores. Ou seja, vai ficar os ruins e vai sair os bons. Então por isso, quando eu elogiar um jogador e dizer que ele vai sair, não é porque porque ele é ruim. É porque simplesmente ele não vai querer jogar a segunda divisão e o West Ham tem vários jogadores bons que podem jogar em vários clubes grandes europeus. Então, vamos começar agora pra valer. Começando já pelo Diouf, que pra quem viu o meu vídeo preview do jogo contra o City, sabe que eu gosto muito dele. E como é essa temporada que rolou agora, foi a primeira temporada dele, eu acho que ele tem uma chance de ficar. Da primeira vez que eu pensei nesse vídeo, eu fui bastante pessimista, então acho que eu vou ser um pouco mais feliz, mais acreditar que mais jogadores vão ficar. Então eu acho que ele vai sair, mas se o West Ham conseguir manter vai ser incrível. Então, como é a primeira temporada dele no clube, acho que ele deve ficar. Agora o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes não tem a menor chance dele ficar. Tá interessado nele. O Arsenal, o Real Madrid, o Manchester United e o PSG. Ele vai querer ficar pra jogar a segunda divisão com o West Ham? Não, claro que não. O nível dele é muito acima da segunda divisão. É muito acima. O Fabianski, eu nem sei o que ele tá fazendo aqui. Ele já é velho, nem jogou essa temporada. Temporada passada ele foi bastante importante, mas esse ano eu não sei o que ele está fazendo aqui. Já era pra ter aposentado já. O Areola é um caso curioso, porque início da temporada ele foi o titular, só que o que aconteceu? Ele perdeu a vaga titular, aí ele recuperou a vaga titular, e depois voltou pro banco e a reta final inteira, do meio pra frente, ele ficou banco e acho que ele não vai aceitar jogar a segunda divisão, porque pra quem não sabe, o Areola não é um cara qualquer que só jogou em time pequeno. Não, pô, ele jogou no PSG, foi titular durante um tempinho e jogou no Real Madrid, apesar de ter só ido uma temporada, mas mesmo assim jogou no Real Madrid, o que é um grande feito. E eu acho que também não compensa muito ele ficar no clube. Então acho que sai, ainda mais que ele tem um salário razoavelmente alto. Pensando que todos os jogadores do clube têm uma cláusula que diminui o salário deles em 50%. O que talvez seja até bom pro clube. Claro que é bom pro clube. Mas talvez a maioria desses jogadores com mais nome, que jogarem em clubes maiores, não vai querer ter salário reduzido. Seguindo agora pro Souček. O Souček é um cara que tem bastante identificação com o clube. Ele tá aqui há bastante tempo. Venceu a Conference League com a gente. E não é um jogador muito moderno. Pra falar a verdade, ele não tem muita qualidade técnica. Ele é bom de cabeça e tem uma finalização maneirinha. Mas acho que ele não tem muito mercado. E também ele já tá na casa dos seus 30 anos. E não acredito que ele vá sair do clube. O Mats Hermansen, ele foi o goleiro justamente que pegou a vaga titular do Areola, só que vários jogadores do clube é um pouco difícil de pensar porque a maioria das contratações do West Ham temporada passada foi o quê? Jogadores que foram rebaixados e que vieram agora jogar pro West Ham. Só que agora, como a gente foi rebaixado, eu não sei se os jogadores vão aceitar, porque se eles foram rebaixados e foram jogar num clube que não tinha essa expectativa de ser rebaixado e foi rebaixado, não sei, os jogadores ficaram muito felizes. Acho que
Talvez, se chegar a uma boa proposta, o West Ham venda, mas acho que ele pode ficar. Até porque se eu botar os 3 goleiros do nosso time na venda, vai ser uma situação bem complicada. Agora o Bowen. Outro que não tem zero chance de ficar. Ele tá a um nível muito alto. Podia ter sido convocado para jogar a Copa do Mundo com a Inglaterra. O que é bom pro West Ham. Por quê? O que vai acontecer? O fato do nosso time não ter tantos jogadores... ter poucos jogadores na Copa do Mundo vai ser bom. Por quê? Se os jogadores não forem para a Copa do Mundo, não tem chance nenhuma deles jogarem bem na Copa do Mundo. E para onde os clubes grandes, clubes bons vão olhar em quem vão contratar essa janela de verão? Exatamente para a Copa do Mundo. Ou seja, eles não vão olhar para o West Ham, o que dá chance dos nossos jogadores bons ficarem. Pega aí o raciocínio. Mas o Bowen mesmo não indo pra Copa, vai sair. Tem o Chelsea, tem o Liverpool, tem o Aston Villa interessado nele. Vários clubes bastante bons. E acho que já deu... Acho que pra ele já deu o tempo dele, do West Ham. Já sofreu muito. É o capitão. E, se eu não me engano, ele passou o Antônio como o maior artilheiro do clube. Mas ele é um jogador... muito importante para a história do clube, fez o gol da Conference League, mas acho que infelizmente ele vai sair. O Wan-Bissaka, outro que vai sair, já vi que tem interesse nele do Everton, mais ou menos acho que na faixa dos 15 milhões, 15 milhões, e outro que não vai querer jogar a segunda divisão. O Wan-Bissaka por muito tempo brigou e foi titular por muito tempo no Manchester United. E é um cara bastante bom, apesar de ter... Não vou dizer que ele perdeu um pouco de espaço no final da temporada, mas foi bastante bem. E um dos culpados, talvez, do West Ham ter descido foi o fato do Wan-Bissaka e do Diouf terem ficado fora no meio da temporada por causa da Copa Africana de Nações, que tirou eles do nosso time, e a gente teve que jogar com os 2 reservas, que não são jogadores terríveis assim, mas que o Wan-Bissaka e o Diouf estão nível acima. Então ele sai. Kilman. Outro sai agora. Esse cara é podre, esse cara é horrível, eu odeio ele. Se eu fosse montar um time dos jogadores que eu mais odeio, a dupla titular da zaga seria Langley e Kilman. Cara, terrível. Graças a Deus, o Nuno Espírito Santo, desde que ele chegou mal, botou ele pra jogar. Obrigado. Então sai. O West Ham contratou ele por 50 milhões. Num zagueiro do Wolverhampton. Só porque ele é em inglês, né? Se o nome dele fosse... Marcos Mata Gente, ele jogaria no Iguaçu. Esse cara é muito podre, eu odeio ele. O Todibo, ele brigou com o técnico após ser substituído num jogo contra o Newcastle, e ele ficou bravinho e falou que não vai mais jogar pelo clube. Então sai, não tem muito. Brigou com a diretoria, brigou com todo mundo, ficou bravinho, vai sair. O Potts, pra quem não conhece, ele é basicamente, em termos fifísticos, é o Regen do Declan Rice. Ele não mantém o nível do Declan Rice, não, longe disso. Ele é bem mais fraco, mas ele é da base, tem um salário consideravelmente não, bastante baixo. E com certeza vai ficar. E é um jogador bastante interessante aí pro futuro. Não acho que vai ser nenhum craque absoluto, mas pode ser um cara bem importante, que vai representar um pouco da base do clube. Pode ser um jovem... Pode ser não, já, porque ele já foi titular por um bom tempo nessa temporada. Já se provou um cara de bom nível, um nível legal. O Pablo Felipe é um pouco... eu acho que ele fica, já vou botar ele aqui. Mas é que ele não teve uma adaptação fácil. Ele foi contratado no meio dessa temporada pelo West Ham, obviamente. Do Gil Vicente, ele veio do Gil Vicente após fazer um início de temporada brutal na Liga Portugal, mas ele não conseguiu manter esse mesmo nível na Premier League, não conseguiu fazer nenhum golzinho. Mas eu não vou dizer que ele jogou mal, mas ele não cumpriu as expectativas.
E agora que ele tá na segunda, vai jogar a segunda divisão, que tem um nível parecido com os times, talvez até melhor que os times normais da Liga Portugal, excluindo o Porto, o Benfica e o Sporting, é mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que ele pode brilhar bastante e se adaptar finalmente à Inglaterra. O Scars, Oliver Scars, que ele ganhou suas chances temporada passada, retrasada. Jogou bastante bem. A gente ainda não tínhamos o Diouf, era ele e o Emerson Palmieri que disputavam a posição. Essa temporada ele não jogou muito, só jogou porque o Diouf, como eu já disse, foi jogar a Copa Africana de Nações e não se destacou muito. E apesar de ele também ter estado lesionado, acho que ele teve algum problema no braço, mas deve ficar. Acho que vai ser, talvez seja, não sei, o lateral titular se o Diouf sair, que eu espero que não aconteça, porque o nível dele não é tão bom, mas tem boas características, ele é bastante forte fisicamente, então acho que ele pode ser bastante importante assim, pensando que também ele é da base como o Potts. Agora o Magassá, eu não entendi a contratação dele, porque eu não vejo nada de bom nesse cara. Ele não passa bem, ele não chuta bem, o físico dele é até bom, mas não sei, ele é lento, eu não gosto dele, mas a situação do West Ham é que simplesmente, se for vender barato e ser obrigado a contratar um jogador para cumprir a posição dele, simplesmente não vale a pena vender. Então vai ficar no clube por falta de jogadores e falta de dinheiro para contratar outros. O Castellanos é bem difícil porque ele chegou no meio dessa temporada e acho um pouco muito difícil falar de um jogador que chegou nessa temporada, porque ele não chegou, a diretoria não seria burra a esse ponto de falar: a gente contratou você, mas se a gente for rebaixado, você sai. Tem que ser muito burro pra pensar assim. Mas mesmo assim, ele tem um nível muito alto pra segunda divisão. Ele fez até que alguns golzinhos no final dessa temporada, não sofreu muito com a adaptação. E segundo a diretoria, a gente vai montar o time em volta dele, mas eu não confio. Vou tentar ser um pouco mais, vou tentar acreditar mais. E acho que ele, eu não sei, é muito difícil falar dele, mas vou acreditar que ele vai ficar. Agora o Disassi, ele veio no meio da temporada também, emprestado pelo Chelsea, e se ele fosse um jogador do West Ham, eu até gostaria que ele ficasse no clube, mas como a gente vai ser obrigado a contratar ele do Chelsea, não vai valer muito a pena, porque ele não é um zagueiro tão bom assim. Mas apesar de ele ter jogado bastante bem mais ou menos. Pro nível dele até que ele jogou bem. Não foi o desastre, como a torcida do Chelsea chama ele. Mas ele é bastante nada. Ele é bem meh. Ele é um bom zagueiro sem bola, mas agora que o West Ham vai começar a dominar os jogos na segunda divisão, eu espero, ele não vai ser muito útil. Vai sair não, vai voltar pro Chelsea. O Somerville é outro que dificilmente vai ficar no clube. Tem vários times bons interessados nele. O Aston Villa, o Milan, e entre outros. Que ele é bastante bom, ele foi titular, jogou bastante bem. Teve uma série de jogos ali. Foi um momento que eu acreditei que o time ia ficar na primeira divisão. Que ele fez, acho que ele fez 5 gols em 5 jogos. Um gol em cada jogo. Que eu prefiro assim. Prefiro que um jogador faça um gol em cada jogo do que fazer 5 gols em um jogo, que ajuda menos o clube. Mas ele é bastante bem, bastante driblador, bastante rápido. E infelizmente vai sair. O Callum Wilson é um jogador que eu quero que fique, mas o contrato dele acaba. E como ele já tá velho, acho que ele deve sair, porque simplesmente não vale a pena ele ficar, porque a gente não sabe como vai ser o desempenho dele agora que ele já vai estar com 35 anos, apesar dele ter jogado bem essa temporada. Agora o Kanté da Shopee, um moleque da base francês, que
Não vi nada dele, não sei o que ele é bom. Ele entrou muito pouco, mas entrou e pura e simplesmente porque sim, ele fica, porque tirar ele do clube. Ele é jovem, pode se desenvolver. Do que eu vi, ele só tem físico, aparentemente. Kyle Walker-Peters, ele entra na mesma casa do Hermansen, que se chegar uma boa oferta ele sai, mas se não chegar ele fica. Ele veio do Southampton. Veio do Southampton não, acabou o contrato dele com o Southampton, ele veio, mas ele estava no Southampton. Outro que não queria jogar a segunda divisão, e agora que a gente foi rebaixado, não sei, vou botar fica, porque acho que é um pouco ruim eu deixar o West Ham sem jogadores nas posições. Se eu tirar o Van Bissaka e tirar o Walker-Peters, a gente fica sem jogadores na lateral direita. O Mavropanos, o Mavropanos é muito bom. Teve uma sequência de jogos que ele foi 4 vezes eleito o Man of the Match. Zagueiro artilheiro muito bom de cabeça, muito rápido, tem um bom lançamento. Acho que como a Grécia não vai estar na Copa do Mundo, não vai ter tantos clubes olhando para ele, mas mesmo assim ele tem um nível bastante bom para a segunda divisão e acho que ele deve sair, infelizmente. Mas se ficar, vai ser lindo. E agora que eu percebi que eu botei todos os zagueiros do clube em sai, então a gente vai ficar sem zagueiro. Então vou fingir que ninguém viu, vou botar ele em fica porque eu não quero deixar o clube sem zagueiro. Agora o último jogador, o flash bombado, o Adama Traoré, que sai, né? Sai, o contrato dele acaba também, não mostrou nada nessa curta passagem que ele teve no clube. Chegou também no meio da temporada e não mostrou nada. Mas mesmo assim ele é bombadão e brigou com o Chelsea. Com o time inteiro do Chelsea. Pra quem viu sabe que ele jogou o Cucurella longe. Aquilo foi lindo e foi isso que ele fez. Ele mandou o Cucurella pra longe. Foi isso que ele fez. Então, ficou assim a nossa lista. Não botei ninguém no empresta, não vale emprestar. Mas ficou assim, vocês podem ver que ficou exatamente igual. Mesma quantidade de jogadores sai e mesma quantidade de jogadores ficam. E é isso. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário. Se você trocaria alguma coisa, venderia um jogador, manteria outro. E é isso aí. Comenta o seu feedback, que é o mais importante para eu melhorar e evoluir e manter esse canal o melhor possível. Vejo vocês numa próxima. Tchau!